João 15, de 10 a 17. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos mais uma vez pela ministração da Tua palavra, para que sejamos mais fiéis a Ti. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A amizade é um dom de Deus. A amizade é um dom de Deus para a humanidade. O que seria de nós se não tivéssemos amigos? Se não existissem amigos? Gente para compartilhar um pouco da vida, gente para nos fazer boa companhia, gente com quem nós podemos contar na hora do aperto. As crianças, elas têm uma habilidade incrível de fazer amigos. Basta 1 minuto e meio no parquinho para já saber o nome, já puxar pelo braço e falar: papai, aqui é meu amiguinho novo, aqui é minha amiguinha nova. Mais 5 minutos brincando, em alguns casos já rola convite para aniversário, para um piquenique, e por aí vai. A gente ensina aos nossos filhos a serem amigáveis com as outras crianças, né? E eles têm um monte de coisas em comum. Meu filho, então, ele gosta de uma coisa bem universal, né, que é o Homem-Aranha. Então, é mais fácil ainda fazer amigos. A probabilidade de ter alguma criança com alguma coisa do Homem-Aranha no parquinho é de quase 100%. E aí surgem as amizades. Pronto, já está lá, já são amiguinhos, já estão lá brincando. E aí, à medida que a criança vai crescendo, vai amadurecendo um pouco, parece que os critérios eles vão se desenrolando. As amizades elas vão se desenvolvendo ou não. Pense você aí, quantos amigos você tinha na sua infância que talvez não sejam mais seus amigos hoje? Provavelmente não é porque vocês brigaram, é simplesmente porque a vida foi levando para rumos diferentes. O fato é que o entendimento e o nível de critério para a amizade, junto com as circunstâncias, tudo isso vai fazendo com que as pessoas se aproximem mais ou se afastem mais. Mas esses entendimentos eles vão amadurecendo junto com a criança, que vai crescendo e vai formando a sua história de vida. Algumas amizades elas vão continuar indo para frente, e elas vão chegar à adolescência, e vão passar pelo teste da adolescência. E se passa pelo teste da adolescência, a probabilidade que dure para a vida toda é alta. E amizades sólidas. Alguns aqui na igreja têm o privilégio de nutrir uma amizade desde os tempos de infância. Essa é uma característica bem legal da nossa igreja. Verdadeiras amizades, nós sabemos que elas requerem investimento de tempo, elas requerem envolvimento emocional, elas requerem algum nível de afinidade, talvez em preferências ou interesses em comum. E ela também envolve riscos. Envolve se abrir com o outro,
envolve compartilhar parte da sua vida com aqueles que são mais, ou se tornam mais chegados. Mas não seria, no mínimo, curioso, gente, que alguém venha a condicionar a amizade a uma plena obediência? Você só vai ser meu amigo se você fizer tudo o que eu disser para você. Se não for assim, eu não quero saber de papo com você, não. Eu não quero amizade com você. Eu lembro que eu tinha um amiguinho de infância que ele era meio mandão, assim, e aí, às vezes, quando eu contrariava ele imediatamente já soltava aquela frase clichê dele: não sou mais seu amigo. Daqui a 10 minutos a gente estava brincando de novo. Mas parece que ele sempre tentava condicionar a amizade à submissão e obediência. Mas não é saudável que seja assim. Nós sabemos que a amizade tem essa coisa da fraternidade, essa coisa de interagir de igual para igual, sem essa de competição ou hierarquia. Para exercer amizade, a gente não assina um contrato cheio de letrinhas pequenas, de termos e condições. A amizade não envolve uma cadeia de comando. Só, irmãos, que aqui no texto, com Jesus, funciona do seguinte jeito: eu quero que vocês sejam meus amigos. Mas se vocês esperam ser meus amigos, então vocês têm que fazer tudo que eu mandar. Vamos ver de novo aí o verso 12? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vamos então relembrar o porquê de Jesus dar essa ordem aparentemente estranha, se nós compararmos com a maneira com que nós costumamos estabelecer as nossas amizades. Essa era uma semana extremamente importante na história da redenção. Quinta-feira à noite, véspera da crucificação. Eles já haviam passado a noite toda juntos, Jesus e os discípulos. Estavam ali já Jesus e os 11, Judas já tinha saído. E aí eles estão caminhando em direção ao jardim, logo após aquela que havia sido a última refeição, a última Páscoa. E essa é uma noite tão importante na história da redenção que ela vai ocupar os capítulos 13 a 17 do Evangelho de João. Essa noite começa com o capítulo 13, onde o apóstolo vai relatar que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, diz o verso 1. Essa noite é uma noite definida pelo amor, o amor incondicional de Jesus. Um prelúdio do maior ato de amor de toda a história, que viria a acontecer logo no dia seguinte. E aí esse coração transbordante de Jesus, de amor, daquele que daria a sua própria vida em favor dos seus, pode ser notado também no verso 34, quando ele diz: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. No verso 23, ainda do capítulo 13, João vai se identificar como o discípulo a quem Jesus amou. E aqui logo à frente, no 14, 21, ele vai dizer mais uma vez: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é aquele que me ama. E aquele que me ama será meu amado do Pai, que será amado por meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí o verso 23 vai dizer: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nossa morada com ele. O amor é um tema presente em todos esses capítulos. E aí a gente chega aqui no nosso 15. Antes um pouco do trecho que nós lemos, o verso 9, vai falar que assim como o Pai me amou, eu também os amei.
permaneçam no meu amor. E o verso 10, se vocês guardarem meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Ou seja, Jesus está instruindo sobre como fazer isso, como permanecer neste amor, o qual ele já vem falando, já vem enfatizando, já vem ensinando em diversos trechos aqui do Evangelho de João. E aí, no capítulo 17, Jesus ora essa oração que vai dizer que Deus, o Pai, vai cumprir todas as promessas que fez e vai encerrar com uma linda declaração. Ó Pai justo, embora o mundo não tenha conhecido a Ti, eu conheço a Ti. E estes sabem que você me enviou, Tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o Seu nome e farei conhecido, para que o Teu amor, com o qual me amaste, esteja neles e eu neles. Irmãos, não houve nenhuma noite de amor maior, tão cheia de amor como essa noite. E por quê? Porque jamais haverá alguém que nos ame tanto, capaz de nos amar tanto quanto Cristo nos amou. O amor que permeia todas as promessas de Cristo aos seus filhos. O amor que está no pano de fundo de cada um dos mandamentos de Deus. O amor que está contido em cada palavra do Senhor, em cada palavra do nosso Salvador, que nos comprou com o seu próprio sangue. E aí é no nosso texto que nós temos o auge dessa expressão de amor, nessa noite que antecede a crucificação. E aí nós chegamos ao verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. É um amor, irmãos, que é tão singular, que Jesus não nos chama apenas de servos, mas também de amigos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, verso 15. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Essa palavra aqui utilizada como servos, ou traduzida como servos, é a palavra doulos. É a palavra que significa escravo. Essa é uma palavra que pode nos soar, pode nos parecer muito estranha nos dias de hoje. Afinal, já faz bastante tempo que houve a abolição da escravatura. Nós, cidadãos do mundo contemporâneo, nós já não temos contato ou familiaridade com essa estrutura social, que para nós é tão hedionda. Mas o fato é que aqueles eram outros tempos, outros costumes, outra estrutura social. E a Bíblia, ela não condena a escravidão daqueles tempos enquanto uma estrutura social, mas ela condena os abusos provenientes dessas relações. Assim como ela condena os abusos em todas as outras estruturas sociais que nós podemos ver na palavra. Por exemplo, injustiça, maus tratos, padrões pecaminosos que são abomináveis e são condenados nas Escrituras. E se a gente parar para pensar no sentido mais amplo, as Escrituras, apesar de não condenarem a escravidão, naquele contexto, naquele tempo, séculos mais tarde, sob uma fortíssima influência do Evangelho, de homens que lutaram contra isso, contra esses abusos, é que a escravidão foi abolida e se espalhou rapidamente esse conceito de abolição da escravatura pelo mundo, até chegar ao Brasil também. Mas o fato é que Jesus utiliza ou eleva essa condição para uma esfera espiritual. E ele faz isso para que a gente possa entender a natureza de nosso relacionamento com o Senhor. Nos tribunais romanos, no mundo oriental como um todo,
A escravidão era comum naquele tempo. Não era uma escravidão necessariamente de natureza meramente exploratória, covarde, cruel, como fizeram os colonizadores europeus nos séculos XVI a XVIII, por exemplo, aqui nas Américas. Na verdade, num mundo de pouquíssimas oportunidades e grandes diferenças sociais, a escravidão, por mais estranho que pareça para nós nos dias de hoje, era, sim, para algumas pessoas daquela época, considerada, inclusive, como algo que poderia não ser tão ruim assim. Poderia ser bom até para aquela pessoa, porque pertencer a um Senhor abastado e generoso significava que aquela pessoa e os seus familiares poderiam ser cuidados para o resto das suas vidas. Teriam um lugar para ficar, teriam abrigo, teriam proteção, poderiam se sentir amados, inclusive. Se tivessem bons patrões ou bons donos, poderiam dizer aos seus donos: olha, eu quero continuar te servindo, aqui eu tenho tudo que eu preciso. Eu quero continuar te servindo como escravo, para o resto da vida. E estes escravos, estes homens de confiança do rei, aqueles que progrediam e continuavam ali por bastante tempo, servindo com excelência, eles conquistavam a confiança do rei de uma tal maneira que o rei confiava a sua própria vida a eles, a rotina do palácio, os hábitos pessoais, o círculo social imediato que existia ali. Havia muitos nobres que sabiam bem menos do que escravos de confiança sobre os bastidores do palácio. Ou seja, aquela era uma posição de grande prestígio, de grande privilégio, até mesmo entre os amigos do rei, que não eram escravos. Ou seja, escravo e, ao mesmo tempo, amigo. Então, Jesus, ele nos diz aqui que nós somos seus amigos. Mas nós somos seus amigos se nós fizermos o que ele manda. Somos escravos aos quais ele ama. A palavra no grego aqui é philéu, que significa amar, significa ter afeição por. Então, quando Jesus diz aqui no verso 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Jesus está dizendo claramente que nós fomos aproximados do Pai. Nós fomos aproximados deste ciclo de comunhão. Nós passamos a fazer parte deste ambiente, deste mesmo palácio real. Nós fomos feitos amigos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Tudo que ele ouviu do Pai, ele mesmo nos fez conhecer. Não existem segredos que ele esconda de nós. Nós não apenas somos escravos que o servem, mas somos escravos que, além do privilégio de servir ao Rei, fomos feitos amigos de Deus, amigos íntimos do Rei. Os irmãos devem lembrar que naqueles tempos, durante toda a extensão do império, dizia-se: César é o Senhor, César é o Senhor. Reverenciava-se ao César. Um dos títulos que o imperador Domiciano tinha, por exemplo, era Dominus et Deo, Senhor e Deus. E a propósito da palavra Dominus, a qual nós traduzimos por Senhor, lá no contexto do Império Romano, ela foi inicialmente o tratamento dado a estes senhores de escravos, a estes proprietários ou donos de escravos. E aí, com o passar do tempo, ela passou a ser empregada também para o imperador. Mas o fato é que naquela sociedade em que os césares exigiam devoção a eles próprios,
Aí surgem aqueles que resolvem negar-se a atribuir características divinas, negam-se a dizer que pertenciam a aqueles homens que se achavam deuses e a qualquer outro homem nessa existência, nessa vida. Ou seja, surgem seguidores de Cristo que dizem com coragem: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, não César é o Senhor. Eles dizem: Ele é o Senhor somente a Ele que eu pertenço. A minha vida não pertence mais a mim mesmo, mas a Ele. Eu sou um escravo dEle. E quer saber de uma coisa? Eu me tornei amigo dEle. Ele me ama, Ele cuida bem de mim. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho tudo que eu preciso aqui nessa vida. Ele me protege, Ele me guia. Ele é o meu mestre, Ele é o meu Senhor. Ele é o meu melhor amigo. Ele é Senhor absolutamente. Nós vimos aqui na semana passada, se não me engano, não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a dois senhores. A quem vamos confessar, senão a Cristo? Ele é Senhor absolutamente. Não é possível chamá-lo de Senhor, não está disposto a fazer o que Ele ordena. Lucas 9, 23 vai nos dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E mesmo as nossas liberdades, elas são de um império parasita, que é o império das trevas, para os domínios do grande e verdadeiro Rei. Ou seja, a nossa liberdade, ela deve ser exercida em Cristo. Nós permanecemos em Cristo. Então, se em algum sentido nós somos livres para exercer essa liberdade em Cristo. Ainda assim, somos escravos de Cristo, pertencemos a Cristo. Nossas liberdades não são para vivermos como bem entendermos, mas para pormos em prática aquilo que Ele nos comanda. Ou seja, se nós estamos em Cristo, nós estamos livres de nós mesmos para servi-lo. Isso significa, irmãos, estamos dispostos a deixarmos, se necessário, nossos planos, nossas ambições, nossas posses, até mesmo família, amizades, qualquer coisa que venha concorrer por tomar um lugar dentro do nosso coração que pertença somente a Ele. Ninguém era senhor sem um escravo. E ninguém era escravo sem um Senhor. Então, se nós dizemos que Jesus é Senhor, nós necessariamente estamos dizendo que nós somos seus escravos. Lucas 6,46 vai dizer: por que me chamais Senhor? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Ou seja, como pode alguém ser capaz de afirmar ser servo de Cristo se não cumpre as suas ordens? Um escravo é alguém que não tem direitos pessoais. Um escravo é alguém que não tem a quem apelar no tribunal. É alguém que não possui liberdade ou autonomia. A palavra nos idiomas originais para escravo, ela vai aparecer 800 vezes no Antigo Testamento e 150 vezes, mais de 150 vezes no Novo Testamento. Dizer que nós somos escravos de Cristo, irmãos, é dizer que nós não somente trabalhamos para Ele como um servo, mas que nós pertencemos a Ele efetivamente. Significa dizer que lá no mercado de escravos, eu fui escolhido. Lá naquele mercado chamado Império das Trevas, Ele foi lá e me achou. Ali Ele me salvou da miséria. Ali Ele pagou com o preço do seu próprio sangue por mim. John MacArthur vai dizer: eu não sou livre sob Cristo, sou? Minhas liberdades são definidas por Ele. Meus deveres são definidos por Ele. Minhas convicções são definidas por Ele.
Minhas palavras são definidas por Ele. Minhas ações são definidas por Ele. Meus relacionamentos são definidos por Ele. Tudo na minha vida é definido por Ele. Eu me rendi quando eu disse, Jesus é Senhor. Eu me rendi à submissão incondicional, ao controle e aos mandamentos do Senhor. Irmãos, estar no reino de Deus é difícil. Nunca foi fácil. Isso exige de nós estarmos completamente entregues ao senhorio de Cristo, ao nosso Mestre. Não só é difícil de ser vivido por causa da nossa resistência de nos entregarmos por completo, mas também porque é difícil de ser pregado e é difícil de ser crido. O discurso é duro e ele só pode ser crido por meio do Espírito. É muito mais fácil, não é? A gente dizer para as pessoas assim, vai lá, dá uma chancezinha para Jesus. É muito mais fácil a gente esconder as realidades da escravidão, dessa escravidão da vontade, e ensinar sobre livre-arbítrio, por exemplo. É muito mais conveniente e muito mais prático nós só falarmos palavras bonitinhas e agradáveis, amaciarmos egos, dar um gostinho de controle para as pessoas, fazer com que elas se sintam VIPs, autoridades, celebridades, gospel. E quem sabe até pessoas que acham que têm o poder de dizer para Deus o que Ele deve fazer, ou quando Ele deve fazer as coisas. Muito mais fácil. Tem gente que acha que tem a agenda de Deus e diz então quando, como, e até mesmo de que maneira Ele deve ser adorado no meio da igreja. Jesus quer entrar na sua vida. Vai, dá uma chancezinha para Ele. Você não vai se arrepender. Você vai trocar de carro todo ano. Você vai realizar todos os seus sonhos. Você vai ter tudo que você quiser. Tudo lá bonitinho. Mas ao invés disso, irmãos, Timóteo se identifica como escravo de Cristo. Pedro se identifica como escravo de Cristo. Paulo se identifica como escravo. Nós não somos nada além de escravos. E quando nós estamos dizendo que somos escravos de Cristo, nós estamos afirmando, irmãos, que Cristo é tudo que nós temos. Quando nós dizemos que somos escravos de Cristo e nos tornamos amigos dele, nós estamos afirmando que na sua imensa bondade, Ele tem prazer imenso em se relacionar conosco. Aí não para por aí não. Por meio dessa amizade generosa que nós temos, nós nos tornamos herdeiros do reino celestial. Isso significa que um dia nossa herança vai ser plena, totalmente livres do pecado, co-herdeiros com Cristo. Quando vamos ouvir, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que os preparei. Irmãos, a maior alegria nos céus vai ser permanecermos escravos e amigos de Deus, para todo sempre. Podemos desfrutar da presença do nosso Mestre, do nosso glorioso Senhor, aquele que é o dono das nossas vidas. Nós cantamos aqui, né? Gostamos de cantar aquele hino, és o dono da minha vida, me compraste por um alto preço. Tu és o Senhor da minha vida, eu te seguirei com alegria. Nós somos não só escravos, mas somos também amigos e filhos amados. Ele poderia simplesmente nos ditar o que fazer. Ele tem esse poder, ele tem domínio sobre todo o universo. Ele poderia simplesmente ter parado naquela listinha de faça isso, não faça aquilo, faça isso, não faça aquilo. Mas Ele quis se revelar a nós, irmãos, como um Deus pessoal, um Deus que se importa conosco, um Deus que atende às nossas necessidades. Ao obedecermos a Ele, nós somos feitos amigos e filhos. Que coisa maravilhosa, o nome disso é amor.
E a essa altura alguém pode se perguntar o seguinte: pastor Davi Cabral, você não acha que você está exagerando um pouco, não? Você não acha que dizer que nós somos escravos, assim, não seria talvez pesado demais, uma linguagem muito pesada? Quer dizer que é isso mesmo? Onde é que fica a dignidade humana? Aí a gente deve se lembrar de Filipenses 2, versos 5 a 8, que nos ensina sobre a atitude que nós devemos ter. E diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de doulos, servo ou escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele deixou, irmãos, ele deixou a sua glória e veio habitar neste mundo, para que nós, quando deixarmos este mundo, possamos estar na glória. O próprio Senhor esvaziou a si mesmo e se fez escravo, semelhante a homens. Um filho que se tornou escravo, para que nós, escravos, pudéssemos ser tornados filhos. E como escravo fiel, ele obedeceu plenamente à vontade do Pai. E por ter cumprido perfeitamente esse plano, o plano de redenção, ele possui um nome que está acima de todo nome. E um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará a Cristo como Senhor. Será que ainda resta alguma paixão pela nossa reputação? Algum medo de sermos mal interpretados ou mal vistos por seguirmos a Cristo? Se Ele mesmo se humilhou e se esvaziou e se fez escravo, nós deveríamos repensar as nossas atitudes e as nossas omissões. O texto prossegue. E aí Jesus vai dizer no verso 16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e que o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Irmãos, enquanto escravos escolhidos soberanamente pelo Senhor, ninguém deve se orgulhar de ser amigo de Deus enquanto o outro não é, porque isso é graça, isso é dádiva, isso é presente de Deus. Essa escolha não foi baseada em qualquer mérito, a não ser os méritos de Cristo. Citando aqui mais um hino: a Deus demos glória, a crer nos convida, tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. É por isso, irmãos, que nós temos essas manhãs de ceia como momentos tão caros a nós, tão especiais. É porque o glorioso Filho de Deus se entregou em morte de cruz, morreu em nosso lugar, esvaziou a si mesmo, fez-se servo, fez-se escravo, para que nós pudéssemos ser herdeiros deste mesmo reino. Todo o merecimento é dele. E o que será que nos cabe? Nos entregarmos, reconhecermos o nosso estado diante de Deus. Ser cristão demanda uma entrega por completo. Mas é se entregar a quem primeiro entregou sua vida pelos seus. Meu irmão, minha irmã, quando nós nos depararmos com os grandes percalços da vida, ao longo da nossa caminhada com Deus, nós devemos nos lembrar que é a Ele que nós pertencemos.
E que grande privilégio é sermos escravos do Rei de todo o universo. Ele nos comprou integralmente. Ele pagou o preço de sangue. Ele pagou o preço de morte de cruz. Nós não estamos fora deste domínio. Nós estamos presos neste universo de amor, e de amor incondicional e eterno. Então, irmãos, quando vierem as batalhas, e elas vêm, nós devemos nos agarrar ao fato de que Ele nos protegerá. Alegremos-nos na certeza de que Ele é o Deus provedor. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ele nos promete uma herança que é eterna. A ceia do Senhor, portanto, irmãos, é uma lembrança da realidade que nos aguarda. Novos céus e nova terra. Nós que servimos ao Senhor, nós que temos procurado nutrir uma vida de comunhão com Ele, que fomos tornados amigos dEle, nós devemos nos lembrar que falta só mais um pouquinho de tempo. E o Rei nos dirá: vinde, benditos de meu Pai, vinde possuir por herança o reino que vos preparei. Antes escravos do império das trevas, depois transportados para um outro reino, o reino do seu amor, do Filho do seu amor, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Feitos escravos, nos tornamos amigos. E não só amigos, mas também filhos herdeiros deste reino. Permaneçamos, irmãos, em Cristo, no propósito glorioso para o qual nós fomos chamados. Jesus nos designou para que nós possamos dar fruto, servindo e amando ao corpo de Cristo, batalhando pela fé. Aliás, o fruto é a evidência de que nós estamos em Cristo. Se nós não damos fruto, pode ser que nós não estejamos em Cristo. Estamos correndo sério risco. O maior mandamento é este: que amemos uns aos outros. Servir e amar, como o próprio Mestre nos ensinou. Segundo o próprio exemplo do Mestre, prossigamos nessa caminhada, irmãos, olhando para Cristo somente, com toda humildade e em amor, caminhando lado a lado com os nossos irmãos e amigos em Cristo e aproveitando cada oportunidade para darmos frutos, para sermos canal de bênçãos na vida do próximo. E que no final possamos nos lembrar: somos apenas serviçais indignos. Mas ao vermos a nossa condição como ela é, nós glorificamos ao Senhor. Nós glorificamos ao Senhor porque Ele nos fez enxergar a miséria do nosso pecado. E Ele nos deu uma visão elevada e gloriosa de quem Ele é. Um dia, irmãos, nós vamos contemplá-lo plenamente e perfeitamente. Um dia, todas as promessas da nossa fé se tornarão concretas, palpáveis, estarão bem na nossa frente. E adivinha? Nós seremos escravos e amigos perfeitamente. Nós desfrutaremos da maravilhosa amizade com o nosso Senhor e Mestre, e ela jamais vai acabar. Que essas gloriosas verdades, irmãos, nos façam crescer em amor pelo Senhor e frutificar para a glória daquele que nos escolheu. Vamos orar? Senhor, que essas verdades ecoem em nossos corações, em termos práticos, que possamos refletir, Deus. Será que temos dado frutos? Será que temos compreendido a nossa condição diante do Senhor? Será que a nossa autocomiseração, nosso senso de justiça própria, será que
as nossas noções erradas e distantes do Senhor têm nos afastado de uma vida de comunhão plena contigo, Deus. Ó Senhor, perdoa-nos. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Faz-nos enxergar as coisas como elas são, ó Deus. Porque nosso coração, ele tende a fabricar ídolos o tempo todo para que se desvie do caminho, para que se agarre a coisas triviais dessa vida. Mas, ó Senhor, guarda-nos em Ti, que possamos estar escondidos em Cristo, que possamos, Senhor, nos entregar por inteiro, lembrando que somos apenas servos, nada mais, apenas escravos, mas fomos comprados por alto preço. Que possamos refletir nessas verdades, Senhor, nos próximos momentos que nos aguardam. Nós oramos a Ti em nome de Jesus.